Feliz sábado a todos os irmãos. Que bom poder estar aqui perto de vocês mais uma vez. Me alegra muito poder revê-los. E você que está em casa, que Deus também te abençoe, te fortaleça. E não esqueça que Deus, o mesmo Deus que atua aqui, nesse templo aqui, atua onde você estiver. Em casa, no quarto de hotel, assistindo esse vídeo depois, Deus vai estar contigo lá também, realizando os mesmos milagres que vai realizar aqui nessa manhã. Amém? Amém. Olhe para o irmão do seu lado aí, desejo para ele um feliz sábado. Animado, irmão, animado. Isso. Diga, irmão, Deus vai falar ao seu coração hoje. Oh, está muito animado, viu, irmãos? Está muito animado. Isso, todos já conseguiram falar aí? Levante um pouquinho aí você. Levante um pouquinho. Levantou? Respira fundo agora. Isso, agora a gente vai orar. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos em tua casa em busca da santidade e nos submetemos agora diante de tua vontade e te pedimos, Deus, que o Senhor possa agora agir em nossa vida, pois nós declaramos que nós não somos nada e o que o Senhor é tudo. Então, Deus, que o Senhor possa preencher a nossa mente, o nosso coração nesse momento, e que as tuas palavras, ao serem lidas aqui, que possam encontrar lugar no nosso coração. Amém. E que nós reconheçamos agora a tua soberania e nos ajude, Deus, a colocar em prática os aprendizados dessa manhã. Amém. Os irmãos não vieram aqui ouvir um homem falar, nem um cantor cantar. Eles vieram aqui ouvir a tua voz. Amém. Então se manifesta nessa igreja e me dê as palavras que tu queres que eu fale, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Todos têm Bíblia ainda. Amém. Amém. Vocês estão no Primavera, né? Bem-vindos à Igreja do Parque Piauí. É uma honra ter vocês aqui, viu? Não conheço Primavera, mas pelo jeito de vocês é uma boa igreja, né? Amém, né, irmã? Um dia a gente vai lá, né? Se não for lá, a gente se encontra na Nova Terra em breve, né? Amém. Irmãos, a mensagem de hoje se encontra no livro de Marcos 10, 46. Irmãos, eu preparei essa semana 3 sermões para pregar aqui hoje. Mas só que hoje pela manhã eu acordei, a gente tem costume de orar de novo, né? Para ver o que Deus quer que você fale, mas Deus mandou eu falar isso aqui hoje. Não sei porquê, mas Ele mandou eu pregar isso aqui hoje. E se Ele mandou, eu vou escutar. É melhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? 10:46. E foram para Jericó. Só até aí, só mesmo. Obrigado aí. Deixe sua Bíblia aberta. Como aqui a igreja está bem avançada aqui, tem aqui no telão aqui as letras, porque talvez eu, Edmilson, sem tirar o óculos, a gente não consegue enxergar nem essas letras grandes, né, Edmilson? Isso aí é natural. Olhem para mim agora. Todos vocês aqui que nasceram no século passado, no milênio passado, vocês se lembram de um grande pregador da nossa igreja chamado Roberto Rabelo? Alguém aqui se lembra? Isso, né? Roberto Rabelo, ele foi apresentador da Voz da Profecia por quase 50 anos, se eu não me engano. E uma das suas mensagens que eu decorei, que naquele tempo você ouvia pelo rádio, né? Não é como hoje, que tem tanto acesso.
e havia a pergunta mais importante para o ser humano. Ele diz: a pergunta mais importante para o ser humano é como harmonizar a sua vida com Deus. Como harmonizar a tua vida com Deus? Olhem para mim, vocês. Como harmonizar a sua vida com Deus? Uma pergunta básica para nós hoje de manhã é: como está a tua vida com Deus? Você acordou hoje pela manhã, tomou banho, comeu, trocou de roupa, veio para essa igreja, está sentado nesses bancos confortáveis, o ar-condicionado ligado, mas a pergunta é: como está a tua vida com Deus? Está harmonizada, está em harmonia com Deus a tua vida? Hoje eu quero falar para vocês de um homem que, apesar de ser judeu, apesar de crer num Deus verdadeiro, ele não tinha a vida em harmonia com Deus. Ele vivia longe de Deus. É possível estar na igreja, cantando hinos, pregando, fazendo a vontade de Deus, entre aspas, e não estar em harmonia com Deus? O que é que vocês acham? Isso. E foram para Jericó. Vamos tentar entender. Vamos pegar o contexto bíblico aqui desse texto. Se você pegar Marcos, Lucas e Mateus, você vai ver que Jesus está numa cidade chamada Jerusalém. Fala Jerusalém para o irmão aí para acordar. Jerusalém. Era a cidade que Deus escolheu para ali ser o centro da adoração dele na terra. Hoje o centro da adoração de Deus na terra é em teu coração. Se Deus está em teu coração, ali é o centro. Amém. E ali Jesus revela na sinagoga que ele era o Messias. Amém. Só que em vez dos judeus, dos fariseus, do povo ficar feliz, contente, porque o próprio Deus estava no meio deles, o que eles fizeram? Eles se revoltaram e tentaram matar Jesus. É possível os irmãos, dentro da igreja, louvando a Deus, tentar matar Deus? O que vocês acham? Lá no passado aconteceu. E hoje, como é que eu mato a Deus? Quando eu não obedeço a sua palavra. E hoje, os crentes, estão vivendo, nós crentes, nós não, os crentes de longe, hoje estão vivendo uma vida na igreja sem Deus, longe de Deus, afastado de Deus. E como eu posso provar isso? Jesus veio a esse mundo para morrer na hora certa, no momento certo. De uma forma miraculosa, ele sai do meio do povo e ele vai agora, sai do país. Ele pega seus discípulos e vai para um lugar chamado Pérea. Fala aí para o irmão, Pérea. Pérea ficava fora das fronteiras de Israel. E quando Jesus passava, em cada casa que ele passava, em cada vila, em cada cidade que ele passava, ele curava as pessoas necessitadas. Amém? E hoje ele está passando nos bancos dessa igreja. Ele está aqui procurando alguém necessitado, que precisa de um milagre em sua vida hoje. Há alguém aqui? Só 1, 2, 3. Eu também preciso de um milagre. Eu comecei a semana com meu irmão internado e terminei a semana com minha mãe de Covid. E minha mãe já é idosa. Eu preciso de um milagre. Estou orando de um milagre. É a luta da gente, mas deixa esse assunto para lá. E vamos entrar aqui. E Jesus vai para Pérea. João diz, lá no último capítulo de João, se vocês olharem, se fosse escrito tudo que Jesus fez, os livros, o mundo todo não caberia em livros. Jesus fez muitos milagres. Apenas alguns são registrados na Bíblia.
E desses milagres ele está lá na Pérea, tranquilamente. Quem é que não gostaria de ter Jesus hoje em sua casa? Alguém queria aqui? Tem certeza? Ele poderia entrar em tua casa hoje? Não tem nada que impede? Tem um trono para ele em tua casa lá? Tem ou não tem, irmão? Tem? E aquele outro trono? Já jogou fora? Não há espaço para dois senhores, só há um Senhor. E esse Senhor é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele está lá, os irmãos da Pérea, beneficiados pela presença de Deus, pelos milagres, pelas mensagens, sobre o ensinamento do reino do céu, eles estão o quê? Maravilhados. Chega um mensageiro, e esse mensageiro trazia uma mensagem que ia impactar aquele momento. E a mensagem desse mensageiro ia impactar a igreja no futuro, ia impactar a igreja do Parque Piauí, amém? Ia impactar você que está em casa, ia impactar a igreja da Primavera, representada por essas 4 moças aqui. E a mensagem é: aquele a quem tu amas está à beira da morte. Irmãos, quem poderia mandar uma mensagem para Jesus aqui, assim, dizendo assim: aquele a quem tu amas está à beira da morte? Será que Marlete podia mandar uma mensagem para Jesus assim, dizendo: Jesus, o pastor a quem tu amas está à beira da morte? Você poderia mandar para Márcia: Jesus, aquela que tu ama, Márcia, está à beira da morte? A mensagem foi que a pessoa que Jesus amava estava morrendo. Pode, irmãos, quem ama Jesus sofrer? Pode ou não pode? Repita a mim. Pode. Quem era essa família? Era a família de Marta, a coroa encalhada, Maria, a menina, e Lázaro. Uma família que Jesus amava, que ele ficava na casa, que ele dormia na casa. E nessa família, a morte beirou aquela família, a doença beirou. Irmãos, por mais que eu seja cristão, por mais que eu seja fiel a Deus, eu não estou livre de nenhum mal. Porque meu corpo, depois que Adão e Eva pecaram, a tendência nossa é se dirigindo para a morte. Mas onde Jesus está, nem a morte tem poder. Diga amém. Ele pode tudo. Jesus, irmãos, não vou entrar em detalhes dessa história, que o sermão não é esse, é só a introdução. Ele vem para Betânia, mas ele vem no passo dele, no momento dele, do jeito dele. Ele age como ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E quantos de vocês aqui e eu estão prontos para esperar o tempo de Deus? Tem alguém aqui? O tempo de Deus, irmão, não é meu tempo. Os meus pedidos não são atendidos na hora que eu quero, é atendido no momento que Deus quer. E eu levei muito tempo para aprender isso, e não aprendi ainda. E alguns talvez estejam comigo aqui. E Jesus vem tranquilamente. Lázaro morre. E Jesus sabia que Lázaro morreu? Sabia. Ele sabe que está passando a semana, que não tem dinheiro para pagar a luz, que não tem dinheiro para pagar as contas, que o marido é um traste ruim, que a mulher é uma serpente que reclama o tempo todo, que joga veneno para tudo que é lado. Ele sabe que teu chefe no trabalho te persegue. Ele sabe aquele filho seu que dá trabalho o tempo todo. Ele sabe que você está quebrado financeiramente. Ele sabe que você está doente. Ele sabe. Mas ele vai chegar no momento certo, na hora certa, para harmonizar a sua vida com ele. E Jesus vem, quando chega em Betânia, que era uma cidade, uma vila, perto de Jerusalém, ele encontra lá já Lázaro, 4 dias de sepultado. Não vamos entrar em detalhes desse texto aqui, mas era o tempo que os saduceus e essênios, eles acreditavam que até o 3º dia podia ter a ressurreição, no 4º dia não tinha mais jeito. Os essênios e os saduceus limitavam o poder de Deus a 3 dias. E ali, irmãos, Jesus chega, manda o recado, Jesus vai direto para o cemitério, ou o local onde sepultava. E quando Jesus chega lá, o povo vê Marta e Maria saindo,
e vai a multidão atrás. Junto com a multidão que veio da Pérea seguindo Jesus, os discípulos, havia talvez milhares de pessoas ali, que seguiam Jesus de dia e de noite. E Jesus chega e olha para Marta. Quantos de vocês aqui já viu um morto ressuscitar? Alguém já viu aqui? Eu vejo todo dia. Inclusive nessa igreja aqui. Tem pessoas aqui que eram mortas e foram ressuscitadas por Cristo. Pessoas que eram mortas para o pecado e hoje estão libertas. Amém? Mas o morto, Lázaro, era literal. Estava lá morto, mal cheiroso já. Imagina a situação. Jesus chega, irmãos, e realiza ali um dos maiores milagres da Bíblia. Jesus chama e Lázaro sai. A multidão agora começa a louvar, a exaltar o nome de Deus. E Jesus agora faz uma caminhada agora para Jerusalém, mas não pela estrada de Betânia, mas vai por Jericó. E Jesus agora começa a caminhar e a multidão vai crescendo. Possivelmente é a última semana de Jesus aqui nesse mundo, antes da sua morte e ressurreição. E ele vai caminhando e em todas as vilas que ele passa, tinha pessoas necessitadas. Ele ia curando, colocando as mãos, falando. E a morte não tinha poder sobre Jesus Cristo. E não tem poder para parar Jesus Cristo. E ali, irmão, Jesus chega à cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade de quase 100 mil habitantes na época. Era uma cidade gigantesca. E nessa cidade era conhecida como Cidade das Palmeiras. Era a cidade onde dava para ver o Mar Morto de longe. É a cidade onde dava para ver as montanhas lá da tentação onde Jesus passou. Era uma cidade onde morava Zaqueu, que era rico, onde morava o centurião, que era rico, onde morava o jovem rico. Era uma cidade onde morava sacerdote, onde moravam os príncipes, os ricos, os milionários de um lado. Porque naqueles dias tinha duas Jericó, a Jericó de Herodes e a Jericó antiga. Os ricos como vocês, digam amém. Eu recebo a graça de Deus. Ô povo desanimado, eu recebo, diz assim. Isso. Os ricos moravam na Jericó nova. E os que tinham salário baixo, não tinha nada, moravam na Jericó velha. E quem não morava na Jericó nova nem na velha, estava no meio das duas cidades pedindo esmola. Irmãos, e a Bíblia fala que Jesus chega naquela cidade, milhares de pessoas na rua, e começa a ver ali um barulho muito grande o barulho, porque as pessoas que vinham com Jesus já sabiam o que Jesus era capaz de fazer, dos milagres que ele podia fazer. Ele sabia que Jesus podia levantar mortos da sepultura, amém? Que podia dar vista aos cegos, que podia curar leprosos, que podia fazer a aleijada andar, que ele era capaz de expulsar demônio, e ele é capaz de mudar o nosso coração nessa manhã, amém? Ele era o Messias, era o Deus Todo-Poderoso, ele era o caminho, a verdade e a vida, ainda é. E aqui agora, esse homem, esse Deus agora, que se transformou em um homem para nos salvar, ele chega àquela cidade. E o sonho daquelas pessoas necessitadas ali, tanto da cura física como espiritual, foi levado a um grau alto agora. Havia possibilidade, porque Jesus estava ali. E hoje eu quero falar para vocês da situação do homem longe de Deus, do homem perto de Deus e do homem junto a Deus. Você está onde hoje? Junto, perto ou longe de Deus? Você está onde? Não sei. Eu sei da minha vida que eu preciso melhorar muito. Você talvez esteja no nível espiritual que não precisa melhorar mais nada. Tem alguém aqui assim? Isso, vai ser treinado daqui a pouco, não é? Amém. Isso. Seguindo o verso aqui agora. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho.
O que é um homem longe de Deus? O que é, irmãos? É um homem, ele é cego, ele é solitário e ele é mendiga. A Bíblia aqui dá dois tipos de pessoas que estavam ali. Diz que havia os discípulos e a multidão. Você é quem? Discípulo ou multidão? A multidão estava ali, irmãos, para comer o pão como fosse multiplicado, para ver os milagres, para criticar, para saber o que estava acontecendo, mas não tinha uma ligação profunda com Deus. As igrejas estão cheias de multidão. Tem pessoas que estão na igreja, mas pede a Deus para acabar o culto, que não aguenta mais. Tem irmão que fica o dia todo na frente da Netflix, ou da Cãoflix, não sei, ou qualquer outra coisa assim, e não cansa. Tem irmãos que assistem um jogo de 2 horas e não cansa. Mas um culto de 40 minutos é uma agonia profunda. É lógico que não é nessa igreja aqui, irmão. Graças a Deus que na igreja do Parque Piauí tem os melhores irmãos que já nasceram na face da terra. Diga, eu recebo essa bênção. Aqui tem os melhores. Amém. Os mais consagrados. Diga amém, Pai. Os mais compromissados, os mais zelosos, os mais dedicados. E que assim seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vocês estão ouvindo direito? Porque eu acho que eu estou ficando surdo, não é? Isso. E ali, irmão, Jesus está ali. Tinha a multidão e tinha os discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram como Marlete, amém? Como Chagas, amém, Chagas? Como Margarida, qual é o teu nome? Jarliane. Qual é o seu nome lá? Jaciara, pronto. Depois aprende isso aí. Como Jaciara, os discípulos dormiam com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus, passeavam com Jesus, estavam ao redor de Jesus o tempo todo. Você é o que hoje? Multidão ou discípulo? A escolha é o quê? É sua. A escolha não é minha. A minha escolha eu faço. Um discípulo, ele segue o mestre em qualquer momento da sua vida. Ele doente, ele segue a Jesus. Ele com dinheiro, ele segue. Ele com dificuldades, ele segue. Não, o discípulo não depende de situação para ser fiel e seguir a Jesus Cristo. E ali aparece um homem. E esse homem, irmão, é o retrato do ser humano. Ele estava sujo. Ele era humilhado. Ele era rejeitado. Ele já nasceu rejeitado pela igreja, rejeitado pelos pais, rejeitado pelas pessoas, porque acreditava naquele tempo que quando uma pessoa nascia com alguma deficiência era Deus punindo a pessoa antes de nascer, porque seria tão ruim que Deus já punia. É lógico, irmão, que isso aí não passa de um ensinamento que não tem nada a ver com os planos de Deus. Deus é misericordioso e Ele ama a gente. E infelizmente nós nascemos doentes e temos doença não por causa de Deus, mas porque se afastamos de Deus. E a maior doença não é a doença física, é a doença espiritual que nos afasta de Deus. Irmãos queridos, e esse homem estava lá, e a Bíblia revela que ele era cego. O que é um cego espiritual? São aquelas pessoas que estão na igreja e não conseguem enxergar os planos de Deus para a sua vida. O cego é alguém que vive em trevas, que não vê nada, que não sabe o que é ver uma criança, uma flor, o sol, ou ver qualquer outra coisa bela que existe. O que é um cego espiritual? Ele vive em trevas, ele não consegue ver a glória de Deus em sua vida. Alguns aqui acordaram hoje aqui e não agradeceram a Deus pela casa que tem. Sabe por quê? Porque estão assistindo novela e estão pensando numa casa de frente para o mar, mas não agradecem a Deus pela casa que tem. Alguns não agradeceram a Deus pelo pão que tem de manhã, ou cuscuz com ovo, porque está pensando em algo para comer que não tem em casa. Quando nós não somos gratos a Deus, irmão, nada satisfaz a gente. Há uma tradução antiga de obrigado, Zé, antiga da Bíblia que diz assim: se o homem vivesse 2 vezes 1000 anos, não daria para
para satisfazer os desejos do seu coração. Aqui, irmão, hoje nós estamos vivendo uma época da igreja que os irmãos nunca estão contentes com nada. Eu visitei uma pessoa há um tempo atrás. Eu tenho 24 anos de ministério, ninguém vai saber onde eu passei, em 3 estados, não dá para saber. Eu cheguei na casa do irmão e o pastor faz aquela pergunta: irmão, como é que está o senhor? Eu estou até com medo de fazer essas perguntas já hoje. Raramente alguém diz que está bem com Deus. Ah, pastor, nada dá certo em minha vida. Falei, irmão, porque não, tudo está errado em minha vida, nada, não sobra nada, eu estou mal. Aí eu perguntei, irmão, de quem é essa casa aqui? Não é minha, pastor. E era uma boa casa, irmão, que valia hoje quase R$1 milhão. Ah, tem outra, pastor, de aluguel. Falei, ótimo. Quanto o senhor ganha, irmão? Ele ganhava 12 salários mínimos. Irmãos, você tem quantos filhos? Tenho 4 filhos. Tem algum deles doente? Não, todos com saúde, todos estudando. E aquela mulher de quem é? É minha, é uma boa esposa. Aí eu perguntei, irmão, realmente, irmão, Deus não te abençoa em nada. Aqui está assim, ó. Não está satisfeito com o sapato que tem. E tem pessoas que não tem um pé e está feliz. Tem alguns aqui que não está satisfeito com o cuscuz que tem. E tem gente que queria ter dente. E eu sei o que é isso. Já passei por isso. Para mastigar e às vezes não tem. E alguns têm o dente para mastigar. Alguns têm a comida e não podem comer. E nós reclamamos o tempo todo. Tem alguns aqui que estão reclamando, eu não vou na igreja hoje porque ninguém olha para mim. Deus olha para você. Amém. Deus olha para você. E Deus vê o que você está fazendo, agora e sempre. Amém. Deus vê. E Deus olha lá e vê aquele cego. Está lá, ele era cego. A Bíblia depois diz que ele estava sentado à beira do caminho. Ele era o quê? Solitário. Quem aqui já sentiu só alguma vez na vida? Ninguém? Só eu? Eu já morei sozinho, irmãos. 5 anos. Depois de pastor, 4 anos e pouco. 5 anos, na verdade. Morei sozinho. Se olhar para um canto para outro, você não vê ninguém. Nem para a mulher reclamar. Não tem ninguém. Nem menino para dar trabalho. É horrível. Mas às vezes a maior solidão é a solidão quem está sozinho no meio da multidão. Quantos irmãos às vezes se sentem sozinhos em casa aqui? Que ninguém olha para você? Quem aqui às vezes não se sentiu abandonado? Quem aqui nunca se sentiu humilhado? Quem aqui nunca se sentiu rejeitado? Quem aqui às vezes parece que você é insignificante? Bartimeu era solitário, sujo, feio, acabado. Eu pergunto para você, irmão, parece que às vezes que os olhos das pessoas não batem na gente. Parece que todo mundo consegue o que quer e a gente não consegue. Parece que tudo dá certo na vida de Antônio ali, mas na minha vida não dá. Mas vai viver a vida de Antônio para você ver? Vai ver. Parece que tudo dá certo na vida de Ludmila, mas vai viver a vida dela. Vai viver. Cada um aqui, irmão, está no nível espiritual. E todos necessitamos de Deus. A Bíblia fala que ele estava sentado na beira da estrada, era solitário. É o mal desse século, a solidão. Mas a Bíblia fala aqui que ele mendigava. O que é um mendigo? É alguém que pede esmola para sobreviver, que necessita de algo que alguma pessoa dá para sobreviver. O que é um mendigo hoje? É as pessoas que procuram a felicidade nas drogas, no álcool, nas festas, no sexo, fora do casamento, nas coisas, nos títulos. E todos nós sabemos que quando Deus criou Adão e Eva, colocou um lugar no coração, que o homem só seria feliz se Deus morasse no coração. Você pode ter tudo, se não tiver Deus, é infeliz. Os países mais ricos do mundo são os países que mais têm suicídio, porque título, riqueza, bens não pode ocupar o lugar de Deus no coração.
Mas o que é um mendigo espiritual? São aquelas pessoas que vêm para a igreja em busca de algumas esmolas para ter a paz com Deus. Tem uma semana de oração, vai lá para cima a fé. Vem um cantor novo, um pregador novo, um sermão novo, mas não tem base. Não acorda de manhã para orar, não acorda de manhã para buscar Deus, não lê a lição, não fala de Deus para ninguém, não tem um comportamento, não tem um testemunho, não busca Deus. Aí é um mendigo. Não, vai vir cantar um cantor, grande coisa, irmão. Vai vir um pregador, a mensagem adventista é a mesma. Se uma mula falar, vai ter o mesmo impacto. Que importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. E a mensagem é de Deus, seja quem fale. Um irmão que desafinado ou um cantor profissional, Deus fala do mesmo jeito. Agora, a mensagem é de Deus, mas quem recebe é o seu coração. Se seu coração estiver disposto a receber, Deus pode fazer um milagre em tua vida nessa manhã. Amém. E ali a Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava sentado aonde? Na beira do caminho. O que está assim de crente hoje, na igreja, mas fora do caminho de Cristo. O comportamento não condiz com a fé. A roupa, eu prometi que eu não ia falar mais isso, mas não tem jeito. A roupa não diz que é crente, não combina com a Bíblia. A Bíblia antigamente era um livro que era a base do crente, hoje é um acessório. E tem que ser pequeno, para ninguém ver. Quem tem vergonha de Deus, Deus vai se envergonhar dele. Os irmãos hoje falam de tudo. Abre uma rede social dos irmãos, faz vergonha. Ninguém sabe que é aquilo. Ainda bem que eu não sei mexer nesses negócios. Se expõe, coloca foto indecente, comentário indecente. Sabe por quê, irmão? Porque está atrás de um like, de um gostei, e está vendendo a santidade. E aí é frustrado. Aí o diabo pega e peneira. E qualquer convite que vem, sai tudo da igreja. Sabe por quê? Porque não tem base. Está longe de Jesus Cristo. Quem está longe de Jesus, irmão, qualquer coisa afasta. Eu vi um bocado de irmão perguntar: pastor, saiu muito membro da igreja? Falando, não saiu ninguém. Quem era para estar, está. O fiel nunca abandona o Senhor. Eu nunca vi um irmão consagrado abandonar Cristo. A igreja adventista, se um pastor sai, não faz diferença nenhuma. Nessa igreja que tem um bocado de menino que já nasceram melhor do que eu para ser pastor. Tem vários aqui. Na igreja adventista não depende de um personagem, de alguém famoso. Nós só dependemos de Cristo. Amém. Agora, irmãos queridos, estar longe de Cristo na igreja é a maior decepção que pode existir. É você viver perto do céu e caminhando para o inferno pela porta do céu. Hoje os jovens, os títulos são mais importantes do que a santidade. Os amigos são mais importantes, a opinião dos amigos são mais importantes do que a consagração pessoal. Nós nos vendemos para não ser diferente dos outros. Nós somos adventistas e nós somos diferentes. Nós aguardamos a Jesus Cristo na nuvem do céu. Nós não somos desse mundo. Nós somos reparadores de brecha. Enquanto todo mundo está indo para um canto, nós estamos indo para o céu. Tudo é difícil para a gente. Você vai ser criticado. O diabo, irmão, nunca se incomoda com quem é dele. Não gostaram? O diabo nunca persegue quem é dele. O diabo só persegue, irmão, quem busca a Cristo. No dia que você consagra a tua vida a Deus, o diabo agora vai tentar te acabar. Acorde cedo a partir de amanhã e comece a orar para você ver. Vê que o diabo não vai pegar em teu pé. Busca a Deus. Tente ser um melhor marido.
uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor funcionário. E você vai ver que o inimigo vai fazer o quê? Vai pegar em seu pé. Essa é a situação do homem longe de Cristo. Ele é o quê? Cego, solitário e mendigo. Mas Jesus está em Jericó. E quem é Jesus? Jesus, irmãos, é aquele que pode ressuscitar mortos. Amém? Amém. Jesus é aquele que pode fazer tudo que você pedir. Ele pode, irmãos, fazer e mudar a situação de tua vida. Tem alguma coisa para mudar em tua vida? Ele está aqui. Jesus agora é em Jericó, irmãos. Ele está pregando. Talvez no centro de Jericó ou na saída de Jericó. É complicado falar entrada e saída, porque naquele tempo a cidade tinha entrada e saída. E Jericó tinha 9 a velha. Então nós não sabemos se era na entrada, na saída, e na qual das duas. Mas ele estava lá. E ele está aqui. E se ele está aqui, milagres podem acontecer. E ali, Bartimeu, ele ouve de Jesus e ele pergunta: é Jesus? E disseram para ele: é Jesus. E a Bíblia fala no verso 49 assim, e 47. E ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamaram então o cego, tem bom ânimo, ele te chama. Amém? Amém. Há um texto aqui que eu peguei de um pregador antigo que diz assim: sempre que alguém bate nas portas da misericórdia, eles ouvem isso no inferno. E cada tentativa é feita para afastar você de Deus. Todo dia que algum vai para Deus, o diabo vai tentar afastar. Ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para a multidão, Jesus era um profeta, era um milagreiro. Para Bartimeu, ele era o rei, ele era o Messias. Quem é Jesus para você hoje? O diabo inventou, irmãos, a teologia da prosperidade. E, infelizmente, essa invenção do diabo tomou conta das igrejas aí e chegou até nas nossas. Onde os irmãos hoje têm um Deus, tem uma trindade. Qual é? Título, imóveis e automóveis. Os irmãos substituíram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por títulos, imóveis e automóveis. E ficam loucos. Buscam sempre coisas. E quando morre, aquele cemitério ali, irmão, tem tantos bens guardados ali. Quando você morre, não leva nada, miserável. Não leva nada. E o que fica ainda causa briga para os filhos que ficaram. Aí muitos vão perder o reino do céu e aqui na terra também perdeu tempo juntando coisa. Ali, irmãos, Bartimeu não tinha nada nesse mundo. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem já gritou isso alguma vez na vida? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. John Hus, um dos grandes pregadores da Reforma, ele foi amarrado numa pilha de lenha e perguntaram: você vai renunciar o que você fala sobre Jesus? Não. Então você vai morrer queimado. E John Hus não teve medo e ele começou a falar a seguinte palavra: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O fogo pegando, morreu queimado, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje os irmãos vendem Jesus por qualquer coisa, pelo emprego, pela noite de sexo, pela uma curtida na rede social. Perdeu o valor, porque Jesus hoje é um acompanhamento, é um acessório.
Quando está doente, precisa de Jesus. Quando está desempregado, precisa de Jesus. Quando tudo melhora, esquecem de Jesus. Queridos irmãos, Bartimeu, ele entendia que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, ele está aqui. E se ele é Deus, ele vai mudar a minha história. Mas as pessoas estavam ali, Bartimeu, cego, o sermão está sendo atrapalhado. Eles ficaram aborrecidos pelo grito de socorro de Bartimeu. Imagine que entra nessa igreja hoje, que não é a igreja mais top do mundo pela estrutura, mas é cheirosa, bancos bonitos, ar-condicionado, povo bonito. É lógico que eu sou pastor dos melhores que tem aqui no Piauí. O que tem de melhor no Piauí está aqui no nosso distrito. Desculpa, irmã. Mas vocês estão aqui agora, é a primavera também. Pronto. Isso. Os melhores estão aqui. Pronto. Nessa noite, nessa manhã aqui. Mas imagine chegasse uma pessoa aqui com um mês sem tomar banho. Já pensaram? Um odor terrível. Imaginaram? E essa pessoa agora com cheio de cachaça, vamos imaginar. E essa pessoa entrasse, sentasse perto dessas meninas bonitas aí e começasse a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você faria o quê? Você faria o quê? Será? Será que você faria isso? Ele não combina com esse lugar. Não é assim? Alguns dizer? Irmãos, Jesus só vai onde tem gente que precisa dele. E nessa igreja tem alguém que precisa dele? Aqui é para quem não presta. Igreja é para quem não presta, irmão. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E se eu estou aqui, é porque ele veio me buscar. Porque eu não presto. Ele vai me transformar. Ele vai te transformar. Ele vai mudar a tua história nessa manhã. E ali, as pessoas diziam: cala a boca, eu quero ouvir o sermão. Quem vai pregar hoje é Marlete, ela fala bem. Quem vai cantar hoje é Jússi. Jaciara, lá do Primavera. A melhor cantora que Deus colocou no Primavera esse ano. Amém. Diga amém. Quem vai cantar é uma pessoa importante hoje. Mas Bartimeu não estava nem aí. Bartimeu não estava nem preocupado. Ele não tinha vergonha de ninguém. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, Jesus. Ninguém gosta de mim. Ninguém se importa comigo. Eu sou humilhado, desprezado. Ele gritou. E veio uma indagação em minha mente aqui, uma agonia. Por que Jesus não foi logo atender Bartimeu? Alguém aqui já ficou chateado com Jesus porque ele não responde na hora certa? Na minha hora? Eu fico, irmão. Jesus sabia que era Bartimeu? Sabia? Sabia o que ele estava passando? E por que Jesus não foi logo? Porque quando eu oro, Deus não responde? Ninguém nunca fez essa pergunta aqui. Só eu. Deus tem um tempo dele, irmão. O tempo de Deus não é meu tempo. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Eu não conheço nem o presente, nem o futuro, nem me lembro do passado. Eu não sou nada. Olhe para a moça hoje e daqui a 50 anos. Olhe para a mesma. Olhe. Pegue teu filho hoje que nasceu. Hoje, daqui a 2 anos você não sabe quem é mais. Já mudou. Pega a tua foto do casamento. Pegue não. Pega a tua foto do casamento. Você olha para... Quem é essa pessoa aqui? Um dia a Sofia pegou a foto quando eu era novo. Quando eu era magrinho. E perguntou: quem é esse aqui, pai? Eu falei: sou eu. Não parece. Imagine. Tudo passa. A beleza acaba, o dinheiro acaba. Tudo. Mas quem tem Deus nunca acaba. Eu quero que você aprenda que o diabo vai tentar impedir você. Que o diabo vai tentar pará-lo.
que o diabo vai tentar atrapalhá-lo. A igreja vai mandar você calar a boca. Os irmãos vão mandar você calar a boca. A família vai mandar você calar a boca. O pastor vai mandar você calar a boca. Mas você não escute eles. Só escute a voz de Deus. Só escute a voz de Deus. Eu me lembro que tinha um menino da igreja de algum lugar. Ele era gago. E esse menino tinha vontade de cantar. Gago canta, irmão? Canta, não canta? Mas imagine, eu era pastor de uma igreja de 419 membros. E esse menino, negro, semi-analfabeto, ele queria cantar, mas os irmãos disseram, mas ele não sabe cantar, tal. Eu disse para ele, vai cantar nas igrejas pequenininhas, vamos comigo. Vamos comigo. Gente, vamos comigo. Vamos. Pegava ele, não estava dentro do mato. Vamos lá. Eu tinha 29 igrejas num raio de 30 quilômetros. Imagine, nem eu falar para vocês a expressão que eu ia falar aqui. Tinha culto todo dia. Eu era solteiro ou bênção, né? Não tinha motivo para voltar para casa. E ali, irmãos, ele começou a cantar. E Deus foi soltando a língua dele. Eu não sei como é que... E esse menino, ele começou a desenvolver. Com 6, 7 meses depois, ele cantava de forma impressionante. E agora, todo mundo agora queria que ele fosse cantar na igreja. Só que na hora dele falar para os irmãos, para começar, para ele dar um bom dia, ou uma boa noite, era 1 minuto para falar. Mas na hora que ele pegava o microfone, que começava a cantar, a voz parecia que os anjos estavam com ele. Não deixe os irmãos, nem ninguém te impedir. Não deixe ninguém. Esse menino, ele faleceu há 1 ano e pouco atrás. Ele já era um homem já. Impressionante. Inclusive, quando eu fui ser pastor numa cidade bem maior, ele arranjou um emprego num órgão do governo e cantava em todas as igrejas de uma cidade que tem mais membros do que o Piauí todinho. Deus pode fazer milagres se a gente não parar. Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje, você está clamando por Deus? O que é que você quer que Deus faça em tua vida? Deus, irmãos, está aqui esperando o teu grito, o teu clamor, a tua súplica. E eu e você não podemos voltar para casa hoje do jeito que nós chegamos aqui. Não importa qual é o seu problema, não importa em o que está te escravizando, Ele está aqui hoje para te libertar. Ele veio aqui por você e para agir em você. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus agora, irmão, para o cortejo. Jesus para de tudo, interrompe o sermão. E pensaram agora, Jesus vai dar uma repreensão nessa pessoa. Ele vai mandar ele calar a boca, ele vai ficar no lugar dele. Irmão, Jesus está aqui em busca de você. Deus veio do céu para te salvar, para se encontrar contigo, para se encontrar comigo, para mudar a minha história, para mudar a tua história. E eles ficam felizes quando alguém busca por ele. Irmãos, o universo parou, o inferno parou, os céus pararam, as multidões pararam para ver Jesus atender um cego. Os exércitos desse mundo não podem parar Jesus. Amém? Os reis não podem parar, o inferno não pode parar, os anjos não podem parar Jesus, Satanás não pode parar Jesus, mas um pecador miserável, quando grita por ele, ele para. E hoje ele parou aqui na igreja do Parque Piauí para ter um encontro com você e comigo. Jesus não é o profeta, irmãos. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. E nele, ele é Deus. E se ele é Deus, não há impossibilidades. Qual é o teu caso?
quando nós ficamos perto de Deus, a nossa situação começa a mudar. E Jesus falou para ele: chame o cego, chame lá. Irmãos, ele começou sentado, agora ele está onde? Perto de Jesus. E estar perto de Jesus não é suficiente. O crente adventista, ou católico, ou batista, assembleano, não importa a tua crença, não é ficar perto de Jesus, e tem que estar junto com Jesus. Tem que estar vivendo você e Jesus uma pessoa só. E esse Jesus, irmãos, é o Filho de Deus. E ali Bartimeu é trazido, é chamado ali, chamar o cego. Qual é o teu chamado? Deus chamou alguns aqui para ser ancião dessa igreja. Amém? E se Deus chamou você para ser ancião da igreja, Deus vai capacitar vocês. Viu, anciãos? Deus vai colocar as mãos sobre vocês, sobre a família de vocês. Mesmo que vocês não vejam os milagres agora, mas as pessoas que estão de fora vão ver os milagres em tua vida. Deus cuida de quem trabalha para Ele. Alguns foram chamados aqui para ser diaconisa, outros para ser missionário nessa igreja, outros para ser diretor de pequeno grupo, outros para orar em casa, ministério de oração. Deus chamou cada um aqui para um ministério. E você e eu estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele está aqui. E Bartimeu agora estava de frente a frente com o Senhor do universo. Irmãos, o sonho da minha vida era um dia poder ver Jesus realizando um milagre como aquele no passado. Eu queria ver, irmãos, um cego, Jesus passar a mão e os olhos aparecerem. Alguém queria ver aqui? Eu queria estar naquele barco lá, quando Jesus falou assim: acalma-te, emudece. E o mar ouviu e obedeceu. A tempestade ouviu e obedeceu. Parece que no universo, os únicos que não ouvem e obedecem é o ser humano. Tudo obedece a Deus. Tanto os animados como inanimados. Todos obedecem a Deus. E eu e você. Bartimeu chega. A sua fé, irmão, pode parar Jesus. Amém? Agora imagine o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, olhando agora para Bartimeu. Sujo, feio. Imagine agora Jesus pensando como ele fez Adão, majestoso, lindo. Olha para Bartimeu agora. O Bartimeu era o símbolo do pecado. O pecado joga a gente na imundície. E Jesus agora é Bartimeu. E ele amou Bartimeu. Jesus gosta de que não presta, irmão. E é por isso que eu estou aqui. Jesus gosta de você. Ele te ama. E ele não é como as pessoas. Ele não está preocupado com o teu cheiro, com o teu dinheiro, com tua casa social, com o carro que você anda, a casa que você mora. Ele não está preocupado com isso. A diferença para Jesus é se o coração tem espaço para Ele ou não. E a pergunta é: Jesus tem espaço em teu coração, em tua vida nessa manhã? Tem ou não tem? Então fala, então testemunhe, então pregue, então fale, então grite. Os crentes de hoje estão mudos. Depois começaram a pagar evangelista, ninguém mais dá estudo bíblico, ninguém mais vem para a igreja. A igreja é a porta do céu, onde os filhos de Deus se reúnem para orar. Aqui, irmãos, Deus transforma a gente, porque aqui você encontra com o Salvador. E Bartimeu agora fica perto de Jesus Cristo. Ele agora está a alguns passos de Jesus. Jesus, irmãos, não chamou ninguém que estava ali, a não ser um cego. Bartimeu é o único cego que viu Jesus, como os que tinham olhos abertos não conseguiram enxergar. Ele viu pelos olhos da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque Bartimeu, ele não desistiu de buscar Jesus.
Hoje, irmão, a gente está vendo muitos irmãos saindo dos caminhos do Senhor para desfrutar prazeres terrenos. Hoje nós estamos vendo muitos irmãos que estão na igreja infelizes e insatisfeitos, que as músicas não dão mais alegria, preferem ouvir essas músicas de funk, querem culto que tenha fogo. É melhor, vai, irmão, vai para um culto que tem fogo mesmo, para você se acostumando com fogo, que é por lá que você vai para o fogo. Irmão, o fogo do Espírito Santo, irmão, só queima no coração de quem busca. Se o irmão não tem fogo do Espírito Santo, é porque não está buscando. O joelho de camelo nas igrejas não tem mais. Hoje os irmãos têm até almofada para ajoelhar. Não é um problema, irmão. Tem nem problema com almofada não, irmão. Tem problema com almofada não. Mas alguns nem joelho tem mais. Alguns quando o pregador fala, vamos ajoelhar inteiro, o miserável não se dobra mais diante de Deus. Porque ele está ali, está aqui na igreja, mas não tem a sensação que está na presença do Eterno. Vamos cantar. O grito pela seleção brasileira esbagaça a garganta. Mas na hora de cantar na igreja, mudo. E a gente não pode repreender, porque só quem louva a Deus é quem tem experiência com Deus. Só quem canta é quem tem aproximação com Deus. Só quem busca é quem tem aproximação com Deus. Quem não tem aproximação com Deus, não busca, não canta. Se lembra de Paulo e Silas? Paulo e Silas cantavam e oravam, e os demais ouviam. Só quem busca a Deus, só quem canta, só quem lê a palavra, é quem tem experiência com Deus. E Bartimeu, irmão, a Bíblia fala que ele está perto de Jesus. E quando chegamos perto de Jesus, a situação começa a mudar. Verso 50, já não tem muito tempo, diz assim: lançando de si a capa, amém, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amém? Irmãos, ele foi ter com Jesus. Deus, irmãos, caminha até você nessa manhã. Deus quer entrar em tua casa. Deus quer entrar em sua vida. Deus quer entrar no leito que tem alguém doente em tua casa. Deus pode tirar você das covas dos leões. Deus pode tirar você da fornalha. Mas Deus quer que você o escute. Jesus parou. Quem está te chamando hoje? Para mim, irmão, nesses 4 anos que eu estou aqui no Piauí, foram 4 anos, ainda são 4 anos, não é? De uma extrema satisfação pessoal. Vi aqui nessa igreja aqui, e nas outras 16, irmãos que o mundo não é digno. Muitos de vocês aqui eu vejo que é espelho para qualquer pessoa. Conheço aqui irmãos consagrados, irmãos dedicados, irmãos que tudo vai contra, mas está firme, que não desiste, que busca a Deus. Conheço vários aqui. Irmãos aqui nessa igreja, que qualquer pastor tem a felicidade de estar numa igreja onde a gente vê irmãos que estão buscando ao céu. E nem sempre foi assim meu ministério. Olho para algum de vocês, jovens que tem aqui, e olho e digo, quero que meus filhos, quando crescer, sejam igual a vocês. Conheço irmãos nessa igreja aqui, que falta coisa em casa, mas não deixa da fidelidade. Aqui tem irmãos que oram mais do que o pastor. Aqui tem irmãos mais consagrados do que o pastor. Aqui tem irmãos que não vêm aqui na frente, que não prega, mas quando você chega perto dele, você sente a presença de Deus. Quando eu olho para essa igreja aqui, eu não sei porque Deus me mandou para cá, mas eu sinto honra
honrado de poder sentar nesses bancos e estar perto dos irmãos. Então continue clamando, irmãos, porque Jesus está aqui. E Bartimeu agora, irmão, a Bíblia fala que ele lança de si a capa. Irmãos, quem aqui tem muita riqueza aqui? Ninguém vai levantar, rico não levanta a mão. Não é? Quantos aqui tem muitos bens? Não vão levantar, porque vão pensar que a gente vai... Isso. Mas Bartimeu não tinha nada. Quem aqui não tem nada? Aí tem risco de levantar a mão. Tem alguém aqui que não tem nada, que a conta está zerada esse mês? Tem? Não levanta a mão não. Um levantou ali. Tem alguém aqui que não sabe o que vai fazer para pagar a conta de água e de luz? Não levante a mão. Tem aqui que não sabe como vai pagar a feira, que o cartão está vencido? Tem aqui alguém? Não fala, levante a mão não. Deus está lá. Calma. Ele está vindo, ele vai chegar. A bênção vai vir. Acalme-se, tenha paciência. Amém. Bartimeu, irmão, ele tinha só uma coisa na vida: uma capa romana, uma capa vermelha, que os romanos, em um ato de misericórdia, segundo os comentaristas, davam uma capa, e essa capa era uma espécie de alvará para o cego, o deficiente, pedir em locais públicos. E muitas dessas capas tinham alguns bolsos por dentro, que esses bolsos ali eles colocavam os seus pertences. Tudo que você tinha cabia no paletó. Imaginou? E à noite esse paletó era a coberta deles. E dormia onde? No chão, então sujo. Mas era o meio de ganhar a vida dele, era o quê? A capa. Quando Jesus chamou, ele tirou a capa e jogou fora. Lançou de si a capa. O que é que te prende para entregar o coração a Jesus? É uma capa? Que capa é essa? Capa é tudo aquilo, irmão, que te deixa preso, longe de Cristo. Ele, para ir a Jesus, ele tinha que jogar a capa fora. Eu não sei qual é a tua capa. Alguém aqui, uma capa de algum aqui, orgulho. Alguns aqui é vaidade. Aqui alguns é a luxúria. Ambição. Talvez seja a tua capa. Quando Jesus chamou, Bartimeu pensou: se ele me chamou, ele vai me sustentar. Se ele me chamou, ele vai cuidar de mim. Se ele me chamou, ele vai me dar o que eu preciso. Amém. O crente vive, irmão, não é pelo trabalho, mas pela graça de Deus. Amém. Enquanto vocês dormem e eu durmo, o Senhor dá a gente enquanto a gente dorme. Ele cuida da gente. E Bartimeu jogou a capa. E a Bíblia diz que ele se levantou de um salto. Quem já viu o cego pulando? O chamado é forte, irmão. Aqui tem irmãos que no primeiro amor, quando aceitaram a igreja, o irmão orava, buscava Deus, se consagrava, dava estudo bíblico, ia para um canto, ia para um outro, fazia tudo. Agora, ninguém sabe quem está pior. Um morto que está sentado no banco da igreja. Não se move, não tem alegria, não tem felicidade. Só sai palavras amargas da boca. Não tem palavra de bênção. Bartimeu levantou de um salto. Ele estava empolgado. E a Bíblia diz assim: e ele foi ter com quem? Com quem, irmão? Diz aí o quê? Ele foi ter com Jesus. Esse é o segredo. Esse é o segredo da vida, da felicidade. É ir ter com Jesus. Irmãos, agora, irmãos, ele agora está frente a frente com Jesus. Imagine se em meu lugar fosse Jesus Cristo. E ele olhasse para você e falasse: o que é que você quer que eu faça em tua vida agora? Ele não sou eu. Ele tem poder. Se Bartimeu tivesse pedido um avião, tinha aparecido. Se ele tivesse pedido uma casa de frente para o mar, uma mansão, um palácio, ele podia dar. Bartimeu podia ser o homem mais rico do mundo. Ele podia pedir o que ele quisesse. E agora, irmão, eles perguntam hoje a mesma coisa para você:
o que é que você quer que eu faça em tua vida agora? Chagas, Luciana, Isabel, Ângela. O que é que você quer que eu faça em tua vida? Abre teu coração, Ellen. Abre teu coração, Aline. Abre teu coração, os demais aí, Fátima. Diga para Deus, neta, o que é que você quer que Deus faça em tua vida agora? Ninguém pode parar Deus. Ninguém pode parar Jesus. Ele vai mudar a minha história e a tua história nesse momento. Veja esse momento. Jesus agora encosta a mão nele. Quem aqui já sentiu o toque de Jesus alguma vez na vida? Nesses últimos 4 anos, irmão, eu senti muito toque de Jesus. Parece que é aqui na dor que você aprende a se aproximar de Deus. Não adianta nascer na igreja. Não adianta, irmão, conhecer a Bíblia. Não adianta ser líder da igreja. É na angústia. É quando ninguém está perto que você se aproxima de Deus. É quando as pessoas, perdemos pessoas que nós amamos. É quando não temos mais dinheiro para comprar o que a gente quer. É quando a gente vê que o tempo está passando e a gente não é tão importante mais como a gente pensava que a gente era. Quando a saúde é debilitada. Quando você olha para um lugar para andar e o corpo já não reage mais. Quando você não tem que precisa de um óculos para ler. Quando seus ouvidos não estão mais como antes. Aí você percebe quão fraco você é. Tão insignificante que você é. E aí você, como insignificante, você se agarra nas mãos do Todo-Poderoso e diz: Senhor, eu estou aqui. Usa-me, Senhor. Bartimeu chega. E aquelas mãos que mantém o universo, aquelas mãos que fez Adão, aquelas mãos que fez as montanhas, que fez as sendas do rio, as fendas dos rios, aquelas mãos que mantém tudo que existe, tocou em quem, irmã? Em Bartimeu. Tocou em Bartimeu. E quando Deus toca na gente, o milagre acontece. E ele olha para Bartimeu com amor. Ele não se importou que era humilhado, se era desprezado, que era jogado. Ele amou Bartimeu e tocou e disse: a tua fé te salvou. Amém. O que é fé? Até para ter fé é preciso estar perto de Deus. Só quem tem fé é quem está perto de Deus. E agora Bartimeu está junto de Jesus. Imagine a sensação, Eric, de abrir os olhos. Quem aqui gosta do escuro? A maioria gosta de escuro, está em depressão, não é? Você está no escuro. Aqui tem alguém pobre que foi do interior aqui, foi criado na roça aqui? Só eu e Edmilson. Fátima também, Chagas. Que naquele tempo, vocês não eram nascidos novos não, que não tinha energia na zona rural. E quando dava 6 horas, ele que é da capital não sabe, você chegava e ia para a casa de um parente, à noite, em algum lugar assim, ia com o quê? Com candeeiro. Não tinha lanterna. E daqui a pouco o vento fazia o quê, Edmilson? Soprava e apagava. Aí você, é lamparina aqui, né? E você olhava para um lado e para outro, via o céu escuro e tudo escuro ao teu redor. Era o quê? Desesperador para uma criança. Hoje, irmãos, imagine agora uma pessoa passar a vida toda no escuro e de uma hora para outra o toque de Jesus abre os olhos. Para Bartimeu, a coisa mais importante da vida dele era ver. Que ao ver, ele não precisava mais se mendigar. Ao ver, ele não estava mais solitário. E a Bíblia termina e diz que Bartimeu agora segue Jesus estrada fora. Ele tornou a ver, ele estava curado. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. A Bíblia fala que ele começou cego, solitário e mendigando. E a Bíblia fala, no verso 52, o quê? Que ele seguia Jesus estrada afora. O encontro com Jesus mudou a vida de Bartimeu de uma forma milagrosa. E hoje, nessa manhã, o mesmo Jesus
que se encontrou com Bartimeu lá em Jericó, ele se encontra nessa igreja nessa manhã. E ele pergunta para você e para mim: o que é que você quer que eu faça em tua vida? Para Bartimeu, a coisa mais importante era tornar a ver. E Bartimeu termina seguindo Jesus e estrada fora. E você vai sair daqui hoje como? A pergunta é essa. O milagre está onde? À sua disposição. Jesus está aqui. Ele quer que você e eu se entregue nas mãos dele agora. Qual é a tua decisão nessa vida? Qual é a tua resposta para Jesus? O que é que você quer que eu faça em tua vida? Essa é a pergunta de Jesus. Qual é a tua decisão hoje? Vai entregar o coração a Ele? Vai entregar a vida a Ele? Ou vai continuar vivendo longe de Jesus, sendo cego, solitário e mendigo? Qual é a tua escolha? A coisa mais linda do Evangelho é que quem se encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. Eu fico imaginando agora, a vida toda precisando de uma vara, a vida toda sendo guiado pelos outros. Agora Jesus está indo na frente e ele está indo atrás, seguindo Jesus com os olhos abertos, feliz da vida, e dizendo: gente, eu era cego, eu bebia cachaça, eu me prostituía, eu fazia isso, e agora Jesus me salvou, e eu estou seguindo Ele em estrada fora. Deus está chamando você hoje para começar uma nova história de tua vida. E qual é a tua decisão? Eu já decidi que nessa vida nada mais tem importância para mim a não ser a minha comunhão com Deus. Qual é a tua decisão nessa manhã? Louvado seja o nome de Deus. Porque o Espírito Santo que tocou em Bartimeu é o único que toca em você e em mim nessa noite, nessa manhã. É que o sermão foi a paz da noite. Louvado seja Deus pela tua decisão. Não precisa vir aqui à frente, não precisa levantar a mão. O Jesus que curou Bartimeu, que tocou em Bartimeu, está tocando em teu coração agora, em tua mente. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Faça um voto com Deus agora, diz: Senhor, mude a história da minha vida. Fale agora: Senhor, mude a história da minha vida.